Olá a todos. Façam silêncio, apaguem as luzes e vamos começar. Nossa equipe é composta por Dineia Lessa, Emanuel Lucas, João Vitor, Joyce Trindade, Laís Assunção e Ulisses Nunes. Hoje traremos para vocês um resumo sobre a vida e a história de um dos pensadores mais importantes para a história da psicologia, Burrhus Frederic Skinner. (1904) Nasce em Susquehanna, Pensilvânia, Estados Unidos, o primeiro filho de William e Grace Skinner. Burrhus Frederic Skinner, onde foi criado em um ambiente disciplinado e rígido, mas segundo seu próprio relato, teve uma infância estável e não lhe faltou afeto. Frequentou o mesmo colégio onde seus pais estudaram no ginásio. Ele gostava da escola e era o primeiro a chegar todas as manhãs. Skinner sempre foi um estudante fora dos padrões. Quando criança e adolescente, gostava de construir coisas, observar o comportamento dos animais e também tinha interesse por poesia e filosofia. 1926. Concluiu o bacharelado em língua e literatura inglesa. Tentou seguir a carreira de escritor, mas não obteve êxito. Depois de ler sobre John Bell Watson e Ivan Pavlov, despertou o seu interesse pela ciência da psicologia. 1928. Fez a sua matrícula na pós-graduação de psicologia em Harvard. Sua principal preposição era de que o reflexo não é simplesmente uma reação automática a um estímulo, mas sim a correlação entre um estímulo específico e uma resposta específica. 1930. Skinner completa seu doutorado em psicologia na Universidade de Harvard, sob a supervisão de William Crozier. Durante esse tempo, ele desenvolve uma máquina de ensino chamada caixa de Skinner para estudar o comportamento animal. 1936. Ficou como docente na Universidade de Minnesota. Época também em que se casou com Yvonne Blue, com quem teve duas filhas, Julie Vargas e Débora Buza. 1938. Skinner publica seu primeiro livro The Behavior of Organisms, que estabelece os princípios básicos da análise do comportamento e do behaviorismo radical que enfatiza o estudo do comportamento observável e mensurável, rejeitando processos mentais internos. Ele destaca o papel do ambiente na determinação do comportamento e enfatiza a análise funcional do comportamento, examinando como ele interage com o ambiente. Skinner desenvolveu o conceito de condicionamento operante para explicar como o comportamento é moldado por reforço e punição. Essa abordagem promove uma visão estritamente empirista, com ênfase na experimentação e na aplicação prática em áreas como educação e terapia. 1954. Discute o processo educacional e o papel desempenhado pelos professores na formação dos alunos. Ele também discute formas de ensinar que são mais eficazes e produtivas, sendo algumas delas reforço positivo e negativo, programação de reforço intermitente, moldagem, ensino programado e ambiente de aprendizagem controlada. 1957. Ocorre a publicação de A Verbal Behavior. Neste livro Skinner propõe uma análise comportamental da linguagem humana, que gerou muito debate e influenciou a linguística moderna. 1969. Publica A Teoria do Reforço, livro que explica como os reforços podem ser usados para mudar o comportamento humano. Ano também que ele se aposenta da Universidade de Harvard, mas continua sua pesquisa e escrita. 1990. Doente terminal de leucemia, 8 dias antes de morrer se apresentou na American Psychological Association, APA, numa convenção, em Boston. Skinner morreu em 18 de agosto de 1990, em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Skinner manteve-se produtivo até a morte, aos 86 anos. Em seus últimos anos de vida, ele construiu, no porão de sua casa, sua própria caixa de Skinner, um ambiente controlado que propiciava reforço positivo. Ele dormia ali num tanque de plástico amarelo, de tamanho apenas suficiente para conter um colchão, algumas prateleiras de livros e um pequeno televisor. A jornada intelectual de B.F. Skinner não foi um caminho solitário. Ao longo de sua carreira, ele foi influenciado por grandes nomes da psicologia e, por sua vez, suas ideias inspiraram e moldaram o trabalho de muitos outros. Veja quais foram as relações cruciais que marcaram a vida e obra de Skinner. Edward Tordick. O interesse de Skinner pela psicologia começou com Edward Tordick, um dos precursores do behaviorismo.
Thorndike defendia a lei do efeito, que propunha que o comportamento era moldado pelas suas consequências. Essa ideia influenciou profundamente o desenvolvimento do behaviorismo radical. Ivan Pavlov, o pai do condicionamento clássico, também teve um papel importante na trajetória de Skinner. Skinner se inspirou nos experimentos de Pavlov com cães para desenvolver seus próprios estudos sobre o condicionamento operante. John B. Watson, considerado o pai do behaviorismo metodológico, também influenciou Skinner. Watson defendia a importância da observação e da experimentação no estudo do comportamento, o que se alinhava com a visão científica dele. As ideias de Skinner inspiraram diversos psicólogos que se tornaram seus sucessores, dando origem à segunda geração do behaviorismo. Entre eles, podemos destacar Fred Keller. Desenvolveu o conceito de programação individualizada, uma abordagem educacional baseada nos princípios do condicionamento operante. Murray Sidman estudou o condicionamento operante complexo, focando em comportamentos que envolvem múltiplos estímulos e respostas. Richard Ernheim explorou as aplicações do condicionamento operante em áreas como economia e biologia. Comportamento. O comportamento é a peça central, definido como a ação de um organismo em seu ambiente. Essa ação pode ser observável como falar e andar ou não observável como pensar ou sentir. Através da análise do comportamento, busca-se compreender a complexa interação entre os indivíduos e o mundo que os cerca. Reforço. O reforço se destaca como o elemento crucial que aumenta a probabilidade de um comportamento ser repetido no futuro. Ele se manifesta de duas formas principais: o reforço positivo e o reforço negativo. Reforço positivo. Quando um estímulo agradável é apresentado ao organismo após a emissão de um comportamento desejado, como um elogio após uma boa ação ou um saboroso lanche após concluir uma tarefa. Reforço negativo. Quando um estímulo aversivo é removido após a emissão de um comportamento desejado, como a interrupção de um som irritante após a realização de um estudo. O reforço molda o comportamento, tornando mais frequentes as ações que levam a consequências positivas e menos frequentes as que geram consequências negativas. Através do reforço, podemos aprender novas habilidades, modificar comportamentos indesejáveis e aprimorar nosso desempenho. Punição. Em contrapartida ao reforço, a punição visa diminuir a probabilidade de um comportamento ser repetido. Assim como o reforço, ela pode se apresentar de duas maneiras: a positiva e a negativa. Punição positiva, quando um estímulo aversivo é aplicado após a emissão de um comportamento indesejado, como receber uma repreensão após cometer uma infração ou sentir um choque elétrico em um experimento de condicionamento. Punição negativa, quando um reforço positivo é removido após a emissão de um comportamento indesejado, como perder um privilégio após descumprir uma regra ou ter um brinquedo tirado após se comportar mal. É importante ressaltar que a punição, embora possa ser eficaz em alguns casos específicos, deve ser utilizada com extrema cautela e responsabilidade. Isso porque ela pode gerar efeitos colaterais negativos, como ansiedade, ressentimento, frustração e até mesmo o aumento da frequência do comportamento indesejado. Estímulo discriminatório. O estímulo discriminatório atua como um sinalizador crucial, indicando ao organismo quando um comportamento específico será reforçado ou punido. Ele serve como um guia, ajudando o indivíduo a discernir quais ações são adequadas em cada situação, otimizando o processo de aprendizado. Estímulo aversivo. O estímulo aversivo se refere a qualquer evento ou situação que o organismo tenta evitar. Ele pode ser utilizado como parte de um processo de condicionamento ou como punição. Por exemplo, um choque elétrico em um experimento de condicionamento ou um sabor amargo em um medicamento podem ser considerados estímulos aversivos. Contingência. A contingência define a relação complexa entre o comportamento, o reforço e o ambiente. Ela determina a probabilidade de um comportamento ser repetido, considerando os seus antecedentes, estímulos, e as suas consequências, reforços ou punições. Ao compreender as contingências, podemos prever e modificar comportamentos de forma mais eficaz. Por exemplo, se observarmos que um determinado comportamento raramente é reforçado em um ambiente específico, podemos inferir que a probabilidade desse comportamento ser repetido naquele ambiente é baixa. Ambiente. O ambiente para Skinner abrange tudo o que rodeia o organismo e influencia seu comportamento.
Isso inclui desde fatores físicos como a temperatura, a iluminação e o ruído até fatores sociais como as normas, expectativas e interações com outras pessoas. O impacto de Skinner se estendeu além da psicologia, influenciando áreas como educação, terapia, treinamento animal e marketing. Seus métodos de ensino baseados no reforço positivo e na aprendizagem por descoberta revolucionaram a educação. Na terapia, o condicionamento operante é utilizado para modificar comportamentos indesejáveis e promover a aprendizagem de novos hábitos. No treinamento animal, as técnicas de Skinner são usadas para ensinar truques e comportamentos desejáveis. E no marketing, os princípios do condicionamento operante são aplicados para criar anúncios e campanhas mais eficazes. A história de B.F. Skinner é um exemplo notável de como a colaboração e o diálogo entre diferentes mentes podem impulsionar o avanço do conhecimento. As influências que ele recebeu e as ideias que ele transmitiu moldaram a nossa compreensão do comportamento humano e continuam a inspirar novas descobertas e aplicações práticas. Até o próximo episódio.